Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu sou a Maurício Zebão, do canal Paraquedista Rubro-Negro, paraquedista de 1987. Como eu havia prometido aí semana passada, hoje eu traria para vocês informações sobre a fundação do Clube de Regatas do Flamengo, como foi criado, por que foi criado, né? E o motivo pela criação do Clube de Regatas do Flamengo me chamou muita atenção. Eu pensei que fosse por competitividade esportiva, mas não. Foi por causa de mulheres que os jovens que criaram aí o Clube de Regatas do Flamengo, né? Eu vou narrar aqui um pouquinho a história e fiquei impressionado com isso. Eu pensei que os caras eram atletas e queriam competir, queriam ganhar títulos, e foi coisa que aconteceu, né? Uma coisa acabou levando a outra. Então eu vou seguir aqui. A fundação do Flamengo ocorreu não em função do futebol, mas sim em função do remo, esporte muito popular no Brasil no final do século XIX. Tão popular que a população carioca se reunia aos domingos para assistir às apresentações de remo. E claro que nesse contexto as moças ficavam ali suspirando pelos remadores fortes e bronzeados, geralmente atletas do Botafogo, cujo clube em funcionamento na cidade, já havia em funcionamento aí na cidade do Rio de Janeiro, o Clube de Regatas do Botafogo deve ter sido aí um dos pioneiros. Eu não vou estudar sobre o Clube de Regatas do Botafogo, né? Então, assim, visando a conquista de mulheres e, portanto, inconformados com a desvantagem que levavam em relação aos remadores, alguns jovens da Praia do Flamengo decidiram fundar um novo clube de regatas. Assim, em 1895, reuniram-se José Agostinho Pereira da Cunha, Mário Espíndola, Augusto de Figueira Lopes e Nestor de Barros para iniciar o projeto do clube. Decidiu-se que o primeiro passo seria a aquisição de uma embarcação que, em razão do estado que se encontrava, precisou de uma reforma para ser utilizada. O pior vem agora, né? Em seu primeiro uso, em virtude do mau tempo, a embarcação virou e precisou ser rebocada. Como se não bastasse, após eles reformarem a embarcação novamente, ela foi roubada e até hoje não se tem notícia de quem roubou, para onde foi e o que fizeram com a embarcação dos jovens. No entanto, aí os jovens não desistiram e à época conseguiram mais uma verba para comprar outra embarcação. Uma nova reunião foi feita em 17 de novembro de 1895 na casa de Nestor de Barros. Estavam José Agostinho Pereira da Cunha, Mário Espíndola, Napoleão Coelho de Oliveira, José Maria Leitão da Cunha, Eduardo Sardinha, Carlos Sardinha, Desidério Guimarães, Maurício Rodrigues Pereira, George Leuzinger, Augusto Lopes da Silveira, José Augusto Xerel e João de Almeida Lustosa, que elegeram Domingos Marques de Azevedo como presidente, Francisco Lúcio Colas como vice-presidente, Nestor de Barros como secretário e Felisberto Cardoso Laporte como tesoureiro. Além disso, foi decidido que a data oficial da fundação seria dia 15 de novembro, em homenagem à proclamação da República. Os caras, a trancos e barrancos, não desistiram do sonho deles de conquistar mulheres, né? As primeiras cores representativas do clube escolhidas pelos fundadores eram azul e dourado. Porém, como os tecidos eram importados, era difícil na época encontrar as cores para a fabricação do uniforme. Assim foi decidido mudar o uniforme para a camisa listrada horizontalmente em preto e branco, e bermuda preta e cinto branco. Aí já teve a modificação
do uniforme do Clube de Regatas do Flamengo. Muito em função aí, o tecido da época era muito caro e devido aí também à maresia ele desbotava com muita facilidade, né? Foi apenas em 1911 que o futebol chegou ao Flamengo. Mesmo sem dispor de local adequado para o treinamento terrestre, o Flamengo acabou aderindo ao futebol. Isso porque o time do Fluminense se desentendeu com a diretoria do clube e acabou migrando para a tutoria do Flamengo. Assim, o futebol se destacou no clube e conquistou muitos títulos desde então. Eu vou falar mais ainda sobre a criação do time de futebol do Flamengo, mas vou trazer aqui os títulos que o Flamengo conquistou aí, né? Os internacionais. Foi o Mundial de Clubes em 1981, Taça Libertadores da América 1981, Copa Mercosul 1999, Copa Ouro Sul-Americana 1996 e os títulos nacionais que o Flamengo tem aí: Campeonato Brasileiro 1980, 1982, 1983, 1987, que a CBF aí diz que oficialmente o detentor do título é o Sport, mas nós sabemos muito bem da história que o Flamengo disputou o campeonato com os times da primeira divisão e o Sport disputou o título com times da segunda divisão. E no final a CBF queria fazer um cruzamento, o campeão de um módulo contra o outro, e o Flamengo não aceitou, também acho que não deveria aceitar. Ele foi campeão porque disputou com os clubes da primeira divisão. Então isso aí é algo que ainda vai se estender durante muitos e muitos anos. 1992 e 2009. Copa do Brasil de 1909, 1990, 2006 e 2013. Aqui não consta nessa matéria os títulos que nós tivemos aí 2019, 2020, né? E nem consta aí também as Libertadores de 2019 e a Libertadores de 2022. Então, seguindo aqui, né? Copa do Brasil de 2013. E também não consta a Copa do Brasil de 2022, tá? Isso aí é só para vocês terem ciência. Copa dos Campeões de 2011, títulos estaduais e interestaduais. Torneio Rio-São Paulo, 1961. Copa dos Clubes Brasileiros, campeão mundiais de 1997. Campeonatos Carioca, Flamengo tem um monte aí, né? 1914, 15, 20, 21, 25, 27, 39, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 63, 65, 72, 74, 78, 79, 79 novamente, 81, 86, 91, 96, 99, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014. De 2014 para cá, como vocês já sabem, não tem, e Flamengo conquistou outros títulos aí de 2014 para cá, né? Taça Guanabara 1970, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 95, 96, 99. 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014. Taça Rio de Janeiro 1978, eu tinha 10 anos de idade. 1983, 985, 986, 991, 996, 2000, 2009, 2011. Campeonato da Capital 1991, Taça Estado do Rio de Janeiro 1991, Torneio Extra do Rio de Janeiro 1934, Torneio Aberto do Rio de Janeiro 1936 e Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro 1943. Torneio do Povo 1972. Caramba, o Flamengo. Muitos títulos. Vou até beber uma água aqui para molhar a garganta. Então, seguindo aqui, se na época da fundação do Flamengo o remo reinava absoluto como esporte favorito dos cariocas, em pouco tempo outra modalidade começou a rivalizar
pela preferência do público, o futebol. E o Flamengo estava predestinado a ter papel de protagonista nesta nova paixão nacional. Em 1911, houve um desentendimento interno no Fluminense. Alguns jogadores falavam em trocar de clube, enquanto outros até mesmo pensavam em abandonar o futebol. Foi quando Alberto Borghetti, um dos jogadores do Fluminense, fez proposta de criar uma seção de futebol no Flamengo, onde já era remador. A ideia foi aprovada e no dia 8 de novembro daquele ano foi criado o Departamento de Esporte Terrestre Rubro-Negro. A nova equipe chamava a atenção e dava os primeiros passos para ganhar enorme popularidade treinando na praia do Russell. Em 3 de maio de 1912, aconteceu a primeira partida do Flamengo. Uma grande vitória de 15-2 sobre o Mangueira, no campo do América. A escalação rubro-negra naquele jogo foi Boena, Pindaro e Neri, Coriol, Gilberto e Galo, Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borghetti, que fazia parte do Remo do Fluminense e foi um que teve a ideia aí de fundar o time de futebol do Flamengo. Então, seguindo aqui, e não demorou muito, né, para vir o primeiro título em 1912. O Flamengo ganhou o seu primeiro campeonato carioca. A conquista veio em uma rodada de antecedência após a vitória de 2-1 sobre o Fluminense. Riemer fez o gol do título. A primeira camisa do Flamengo foi a Papagaio de Vintém, quadriculada em vermelho e preto. Em 1914, a equipe passou a atuar com a Cobra Coral, que tinha listras horizontais rubro-negras, convivendo com listas mais finas e brancas, e foi utilizada pela equipe do primeiro título estadual. O manto sagrado passou a ter apenas listras horizontais vermelhas e pretas a partir de 1916, quando o novo uniforme estreou em uma vitória de 3-1 sobre o São Bento de São Paulo. Galera, essa daí é um pouquinho da história do Clube de Regatas do Flamengo. Eu vou pesquisar mais coisas para trazer para vocês aí em outros vídeos. É super interessante quem é flamenguista aí, saber da história do seu time, né? Saber como foi fundado, por que foi fundado, as suas glórias, né? Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias, com mais matérias sobre o Mengão. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, faça um comentário, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento e muito gratificante para o nosso trabalho. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para nós. Saudações rubro-negras!